galera eficiente, sejam bem-vindos a mais uma edição. E vocês já sabem, quer participar aqui do nosso programa? É só entrar no nosso direct de Instagram, @ViverEficiente. Manda uma mensagem lá no nosso direct que vai ser um prazer interagir com vocês. E hoje nós estamos aqui no meu estúdio fotográfico e vocês vão acompanhar uma sessão fotográfica para a coluna Ensaio da revista Reação. Vem comigo! E dando uma pausa no nosso ensaio fotográfico, vamos conhecer nossa modelo. Eu estou aqui com a Fabiana Parpinelli. Tudo bom? Olá, tudo bem? Prazer te conhecer, Fabi. Muito obrigada, prazer todo meu. Fabi, conta para os nossos telespectadores quem é você. Eu sou a Fabiana Parpinelli, eu tenho 39 anos, sou aqui de São Paulo, capital. Eu sou amputada desde 6 dias de nascido, devido a uma trombose que minha mãe teve na perna e eu precisei, durante a gravidez, e eu nasci com gangrena. Tive que amputar com 6 dias aí de nascido. Quando a sua mãe estava ela fez o acompanhamento de ultrassom, fez todo o acompanhamento da gestação, ela sabia dessa possibilidade? Sabia. Só na hora realmente que você nasceu? Isso, aí não tinha muita expectativa de vida. E porque estava a gangrena, né, da cabeça aos pés, até eles verem onde estava a gangrena e providenciar a amputação. Perfeito. E quando você estava na fase adolescente, que você estava se descobrindo o mundo, você passou por algum tipo de preconceito, passou por algum episódio que fizesse com que você começasse a ver que as pessoas com deficiências, naquela época, 39 anos atrás, estavam passando por algum momento de capacitismo? Sempre tem, né? A gente fala que às vezes nós mesmos não temos o preconceito com a gente mesmo, porém o olhar da sociedade. Já aconteceu de eu estar de short num shopping ou na rua e separada mesmo, a pessoa cutucar e apertar, o que é isso? E aponta para a sua perna, e como é que você responde? E você está falando de adulto? Sim, já em fase já eu adolescente. E já na fase adulta mesmo, a questão de usar assento em ônibus, que as pessoas, né, como não está ali sinalizado, a pessoa pegar e falar, ei, era para você ter levantado. E sendo que eu também tenho direito de estar usando aquele assento preferencial. Mas quando eu falo que as pessoas estavam apontando, não são crianças apontando, são adultos apontando para você. Adultos. Com aquele olhar. Adultos. E ainda até hoje, às vezes a pessoa para e fala assim, nossa, mas e o que é isso na sua perna? Nossa, mas tão bonita, coitadinha. Sempre tem, né? Essa parte Sempre do tem essa capacitismo parte. Ainda permanece. A gente está vivendo num momento, a gente está falando de um lançamento de um filme, de uma boneca, que ela surgiu em 1959. Mas a gente também está falando de uma coisa mais recente, porque essa boneca ela fez história, participou da vida de várias pessoas. Em 2020 teve a representatividade, lançaram as bonecas com algum tipo de deficiência, principalmente a física e tom de peles. Mas agora a gente está falando do filme. Você se sente representada nesse contexto todo? Sim. Essa parte aí da boneca em si, acho que foi um diferencial, né? Tipo, trazer isso para sair fora dos padrões, porque sempre foi muito rotulado, né? Aquele corpo, tudo perfeito, tudo em ordem, como se você, para estar bonita, você estivesse estar dentro daquele padrão. E as pessoas insistem ainda da beleza ser padronizada, né? Ainda insistem, né? A gente vê nas redes sociais, né? Vai fazer uma propaganda, sempre está ali aquela pessoa com corpo todo em ordem, não faltando nenhum membro, barriga chapada, tipo, tudo em ordem. E
a boneca eu me senti representada assim, quando entrou para essa parte de trazer essa diversidade. O que você achou do filme? Esse lado mais... ele fala muito do feminino, ele fala muito desse universo da mulher, ele é muito atual, o filme. Você se sentiu representada de uma certa forma? A gente está falando de uma boneca padronizada, mas a gente teve todos os outros estereótipos no contexto do filme. Representada na parte feminista, né, no sentido de questão de mostrar que cada um tem o seu valor, vários tipos de beleza, mas no filme não tem a boneca lá com a perna mecânica, não tem essa diversidade, não está presente no filme. Quando a gente fala de uma boneca que foi lançada em 1959, aí demorou bons anos, só em 2020 que ela foi lançada, que teve a representatividade, a gente tem ainda 23 anos, se a gente for contar na história de representatividade. Então a gente vê todo esse momento. E quando eu te convidei para a sessão fotográfica, justamente para vestir de rosa, para ver esse momento, como você recebeu esse convite? Como que você achou dessa experiência? O que você achou desse cenário fotográfico? Eu achei super interessante, questão acho que mexe com a autoestima da gente. Você nunca tinha feito foto? Nunca tinha feito foto, é a primeira vez. Até mesmo porque dentro do mundo protético mesmo, há uma questão de estética? De estética com a prótese. Eu sou amputada e eu uso uma das próteses mais simples. Eu sei que tem N tipos de prótese e que tem um custo agregado aí. Sim. Aquela prótese que a gente vê que dá para usar salto, que ela dá para você ter mais, uma melhor locomoção, tudo, ela é mais cara. Então, hoje, até dentro desse mundo da diversidade, porque geralmente vão fazer um evento, colocam pessoas com diversidade, um deficiente, uma pessoa negra, e outras diversidades dentro daquele evento. E ainda assim, ainda há preconceito com tipos de prótese. Porque eles avaliam o tipo a prótese ela tem que ser a mais moderna, a mais chamativa. A que chama mais a atenção, assim mesmo. Eu vejo por esse lado, tipo, ela tem que parecer bem ali uma perna mecânica mesmo. E hoje, quando as pessoas vão se atualizar sobre esse assunto, vê que tem perna mecânica simples, que ela é muito simples mesmo, vai parecer meio que uma perna ali um pouco de madeira, com um pedacinho só com aquela parte lá do ferro, ou realmente já revestida. Então, quando ela está revestida, ela não aparece o ferrinho ali. Quando não aparece ele, ela acaba sendo ela não é valorizada nesse meio. Você tem dificuldade para encontrar oportunidades no mercado de trabalho quando a gente fala de jobs freelancer para você ser representante de alguma marca em feiras? Sim, tenho, porque por questão de gosto mesmo, eu uso a prótese com capa, mas é porque eu gosto mais de uma calça apertadinha, tudo, então eu gosto que acaba ficando ali no formato ali do corpo. E só que eu percebo que quando tem divulgação de job, eu envio fotos. Não são fotos profissionais, porque eu nunca tirei, mas realmente Nunca tinha tirado. Nunca tinha tirado. Eles pedem fotos, selecionam por fotos não profissionais mesmo, só que eu vejo, quando eu envio a foto da minha prótese, que ela é com capa, aí quando você não tem o retorno do job. E se você pergunta, eles falam que o cliente não aprovou. Entendi. Que o cliente não aprovou. Quando a gente fala da questão de capacitismo, da questão de acessibilidade, a gente também fala dessa questão de preços mais acessíveis. A gente paga muito imposto. E quando a gente fala de tecnologia, a gente sabe, quanto mais tecnologia, quanto mais qualidade de vida que aquela prótese te proporciona, ela tem um custo muito elevado. O que você acha que poderia mudar nesse cenário? Realmente poderiam ver valores mais acessíveis, porque é surreal a questão de preço. Porque considerando que eu uso uma prótese sendo uma das linhas mais básicas, hoje a durabilidade da meia, aqui dela a meia de silicone que eu uso, por exemplo, uma durabilidade assim, ela é inteirinha ali, 1 ano e meio. E hoje uma meia dessa está na faixa de R$ 3.500 no mínimo. Uau!
Então é um valor fora, porque aqui no nosso país, tipo, eu também não tenho nenhum benefício. Ou eu trabalho, ou eu não tenho. Então, para tirar para uma pessoa de um mundo real, de uma vida adulta, que ela tem uma família, e ela tirar 3.500 para comprar uma meia. Só a meia. Só a meia. A gente está falando só de uma meia. O parafuso de fixação é na faixa aí de uns R$600. Uau! E estamos falando ainda da prótese básica. E como qualquer outra mulher, também tenho vontade tipo, de usar salto. Mas, assim, quando você vai ver um preço de prótese que já passa da minha realidade. Você atualmente é empreendedora? Sim. Você vende... Pode falar da sua marca, não tem problema nenhum. Isso, eu sou empreendedora, eu trabalho com revenda de roupas e acessórios infantis, eu tenho uma loja física, chamada Toque Magia, e eu já atuo nesse mercado, vou completar 10 anos. Aqui em São Paulo fica em que região? Na Zona Sul, na região do Capão Redondo. Então já aproveita o pessoal, já vai lá, quem fala que vai viver, tem um descontinho, só para chamar ela lá. Você começou a empreender justamente pelas dificuldades que se tem no mercado de trabalho. Eu trabalhava, né, CLT, só que quando eu tinha uma filha só. Quando eu resolvi ter uma segunda filha, minha mãe não teria saúde para cuidar de duas. E por opção, eu já sempre gostei, na verdade, de empreender, assim, acho que eu empreendo desde ali dos 13 anos, mas por necessidade mesmo, por vir de uma família simples, então sempre eu estava já vendendo alguma coisa, então mesmo que eu fui trabalhar, né, CLT, sempre estava ali com um plano B, e quando eu resolvi ter uma segunda filha, não teria condições de deixar com a minha mãe, e eu resolvi entrar mesmo, empreender de cabeça, transformar aí no plano A. Quantos anos tem suas filhas? 9 e 12 anos. Como que elas encaram a questão da acessibilidade? Elas têm, desde que elas nasceram, elas já têm a mãe com deficiência, e para elas isso deve ser uma coisa super natural. Sim, super natural, e inclusive a minha filha de 9 anos, a Lorena, elas mudaram de escola durante a pandemia, então os professores não me conheciam pessoalmente, e quando voltou às aulas, aí que foi o primeiro contato delas com a professora, tudo, e ela foi toda empolgada a contar para a professora que a mãe dela conseguia nadar, que a mãe dela usava perna mecânica e dançava, de fazer aula assim, de fit dance ali, brincando com elas. E então, para ela, assim, a convivência é normal. As amigas delas, elas têm aquela coisa, ficam olhando, têm aquela curiosidade, que criança tem aquele lado mais ingênuo. Sim, algumas crianças podem até olhar, mas aí elas mesmas já respondem. Minhas filhas mesmo já falam, não, minha mãe usa perna mecânica, e elas falam da forma mais natural. A gente vê que a criança ela é bem natural, agora quem dá o problema são os adultos, né? Sim, os adultos já dificultam, né? É aquilo que a gente fala, a gente precisa ter um pouco mais de sensibilidade, a gente está mudando, a gente precisa evoluir, e nisso é todo um processo, né? Agora, voltando um pouco dessa sua experiência fotográfica, foi a sua primeira vez dentro do estúdio, o que você sentiu? Pode ser super natural, pode falar realmente o que você, de coração mesmo, aqui a gente está aberto a críticas e sugestões. Eu gostei muito dessa experiência, realmente, eu sempre tive vontade de fazer fotos. Eu até falei para uma amiga minha que em fevereiro completo 40 anos, que eu ia fazer uma foto nos meus 40. E assim, gostei da experiência, me sentindo um pouquinho apreensiva, assim, por ser a primeira vez, mas eu acho que mexe muito com a autoestima da gente, faz a gente realmente, assim, se olhar de uma forma, né, mais gentil com a gente mesmo, né? Da gente se permitir realizar determinados sonhos. Você como mulher, como empoderada, você tem uma autoestima, você é super vaidosa, como que você passa para as pessoas que têm esse problema ainda de aceitação, tem aquele preconceito ainda, qual o recado que você deixa para essas pessoas? Se amem, se aceitem e vivam. Simplesmente vivam, porque não estamos aqui por acaso, e cada um de nós tem nossa beleza. E isso ela é ali individual. Não se bloqueie na vida. Como que você fez para ter isso? Você teve um apoio da família? Você é casada? Como foi todo esse processo para você? Eu sou casada. Há quanto tempo? Há 18 anos.
E minha mãe sempre, ela fala que ela nunca me escondeu do mundo. Como a minha amputação foi com 6 dias de nascido, então ela fala que desde pequenininha, se estava calor e eu estava ali no carrinho de bebê, nunca era com a fraldinha em cima, escondendo que estava sem a perninha, nem nada. Então ela sempre me deixou, me permitiu aí me apresentar para o mundo. Então eu tenho só uma irmã que é 10 anos mais velha que eu muito arteira, minha irmã muito sossegada. Então eu com 7 anos de idade eu fui lá escalar o Pico do Jaraguá para matar minha mãe do coração. Nossa Senhora. Foi uma excursão de escola, onde minha mãe falou, mas ela pode ir, mas só se alguém ficar lá na parte de baixo, lá com ela não vai não. Não, pode deixar. Chegou lá, eu não quis ficar, então eu escalei. Então eu sempre procurei assim, aí até onde é o meu limite. Eu me desafio, tipo, eu vou na curiosidade. Hoje eu faço exercício em academia. Se chega um aparelho novo, eu já chamo o instrutor e falo, como que funciona aquilo ali? Vamos lá para ver se eu consigo fazer? Eu sou curiosa, eu preciso ir ver se eu consigo fazer. Então, assim, sempre foi muito aberto, eu sempre fui de sair, assim, de saia, de shorts, a aceitação também em geral, de amigos, da família do meu esposo. Dentro da família nunca lidei com essa parte de preconceito. Eles até falam que tem hora que a maioria das vezes eles esquecem que eu uso prótese, que às vezes eu falo, isso aqui é ruim para mim. Fabi, a gente até esquece que você usa prótese, porque eu encaro tudo, eu dirijo tudo numa boa. Como que você encara a publicidade nesse cenário todo brasileiro? Você consegue perceber que existe um pouco mais de representatividade, que as publicidades elas estão abrindo espaço para a diversidade corporal, ou ainda está um pouco tímida? Você se sente representada? Eu acho que está um pouco tímida, no sentido de, como eu tenho a loja de roupa infantil, eu recebo catálogos de fornecedores. E nos novos catálogos, vamos dizer aí, de umas 2 últimas coleções, eu estou vendo, sim, crianças com perna mecânica no catálogo. Ai, que máximo! Então, já está começando. Mas eu vejo que é uma área que deixa muito a desejar. Como, por exemplo, está passando uma propaganda na televisão de uma pasta de dente, de um shampoo. A pessoa com deficiência, ela não usa uma pasta de dente, ela não usa um shampoo. Por que uma pessoa com deficiência não pode estar participando desse comercial? Não tem essa oportunidade. Ainda acho boa parte da mídia ainda muito engessada dentro do padrão. A gente ainda está numa forma mais tímida ainda. A publicidade ainda não está tão aberta à diversidade, na sua opinião? Isso, na minha opinião, acho que ainda temos muito que avançar ainda. A gente fala muito de um censo de 2010, principalmente eu ainda, porque quando a gente tinha o censo que a gente falava que eram 46 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Em 2022, agora mais recentemente em 2023, saiu o censo de 22. Só que eu não me coloco nesse censo porque eu não respondi. Eu não fui questionada, as pessoas não... Você respondeu ao censo? Você faz parte do censo de 2022? Não, também não faço parte aí do censo, não. Então a gente ainda continua com o censo de 2010. Isso, esse daí acho que não está com os números tão reais, não. Porque a gente sabe que as pessoas, a gente vê que os números eles não iam diminuir tão absurdamente. E a gente está vendo realmente o número de pessoas que ainda não responderam. Então, por favor, IBGE, eu acho que é bom vocês reverem o conceito de vocês. Fica a dica, hashtag fica a dica. Você sabe que essas fotos que nós fizemos hoje, ela vai sair numa revista, que é a revista Reação, na minha coluna Ensaio, e é uma revista que tem circulação nacional. A última página, ela faz parte, é sempre uma página uma foto de página inteira. Você quer colocar alguma frase nessa foto que represente esse seu lado, que queira mandar alguma mensagem para alguém? Alguma frase que te defina? Eu usaria uma frase que eu falo que é assim, o corpo perfeito é aquele que tem gente feliz dentro. E você é uma pessoa feliz. Eu sou uma pessoa feliz. A gente vê pelos olhos, a gente vê pela alegria. Eu quero primeiramente, antes de mais nada também, a gente vai estar aqui terminando, mas eu quero agradecer a Duda. Eu liguei para a Duda, preciso de uma pessoa amputada, vou fazer umas fotos, quem que você me indica?
me indicou a Fabi, já tá íntima, né? Aí eu liguei pra Fabi, todo mundo me conhece que eu sou meio louquinha, aí a Fabi ia lá, eu falava pra ela, Fabi, quer fazer uma parceria comigo? A Fabi, como é essa parceria? Eu falei, gente, a menina tá pensando que eu vou sequestrar ela. Mas não, eu espero que você tenha gostado realmente dessa sessão fotográfica, que ela possa contribuir para alguma forma. Eu acho que nós estamos aqui para unir força com os outros. Né? Então, a gente tem a coluna ensaio, a gente tem o programa, então a gente junta as forças, porque eu acho que ninguém nesse mundo é conhecedor de nada, a gente tem que aprender um com os outros. E na minha humilde opinião, não sei se é a sua, eu acho que o nosso segmento das pessoas com deficiência são totalmente desunidos. A gente não tem ainda essa representatividade quando a gente fala no próprio segmento. Essa também é a sua opinião, você vê isso de alguma forma diferente? Sim, eu também acho isso, não tem essa parte dessa união, essa força, assim. Vocês têm um grupo só de amputadas, que quando eu liguei para a Duda já participou aqui do Viver também, está convidada a voltar novamente, mas vocês, assim, quando vocês montaram o grupo, vocês falaram, não, a gente vai falar só tão exclusivamente da amputada, a gente vai falar da amputação, por causa de troca de experiência de próteses, mas vocês também já pensaram em agregar outras pessoas com deficiência, outras mulheres com deficiência? Esse grupo de WhatsApp, na verdade, ele foi para o WhatsApp, né, mas foi um contato, era um projeto de uma fotógrafa, a Cacá, e ela mora em Piracicaba, e ela tinha um projeto pessoal de tirar foto de mulheres amputadas para realmente incentivar e mostrar que a beleza vai além ali do corpo perfeito, né? Então, foi aí que nós, as meninas amputadas, acabamos dentro desse grupo. No grupo tiramos dúvidas, né, de prótese, quando tem algum evento, assim, acaba divulgando ali uma para outra. Nos juntamos também para dar uma entrevista também, e nessa entrevista aí que a gente pôde ver mesmo o que às vezes a pessoa, como que a gente acaba incentivando o outro ali, motivando o outro sem saber. Foi o nosso primeiro contato assim pessoalmente, foi um encontro na região da Avenida Paulista. E depois daquele encontro, tiramos fotos, assim, né, para a entrevista. E depois daquilo, no grupo, uma das meninas ainda fez um comentário. Ela postou uma foto, ela no shopping, de shorts, e ela falou que era a primeira vez que ela estava indo no shopping de shorts, que ela só teve essa coragem depois que ela fez as fotos. Que ela viu todas nós juntas e foi vendo que uma estava de vestido, outra estava totalmente à vontade. Aí foi a primeira vez que ela colocou um short para ela ir no shopping, primeira vez que assim ela foi numa praia de biquíni. E foi muito interessante isso, a gente saber que a gente acaba inspirando pessoas, né? E que é isso daí mesmo, tem que se amar, a gente não tem que se esconder do mundo porque não tem um membro, né? Temos que simplesmente se amar, se aceitar e viver. Quando a gente fala de inclusão, que você estava naquele dia, posso falar, pode, a gente não tem. Aqui no Viver a gente abraça os outros projetos, a gente abraça todo mundo, justamente por causa disso, porque quanto mais pessoas estiverem unidas num propósito, que é fazer o bem para o próximo, não existe concorrência. A gente sabe que a gente tem que abraçar todo mundo, e aquela coisa, ninguém solta a mão de ninguém, todo mundo junto. Eu acho que a corrente do bem, quando ela se fortalece, eu acho que a inclusão ela começa com a gente. Eu acho que essa questão de segmentos, porque se nós mesmos, se eu fechar as portas para uma colega de profissão, se vocês, eu me coloco também nesse quadro, adquirir uma deficiência no longo da vida, então assim, quando a gente se limita a falar tão exclusivamente só da nossa deficiência, a gente não olha para o próximo, a empatia, acho que a gente precisa envolver todo mundo. Então aqui, não existe ninguém perfeito, não existe ninguém um melhor que o outro, eu acho que a gente tem que agregar valores, a gente tem que unir forças, porque é aí realmente que a gente vai conseguir transformar o mundo. Se a gente conseguir transformar uma pessoa por dia, já é uma coisa, né? Imagina todo mundo de mãos dadas. E a Cacá,
quero conhecer, traz seu projeto para cá, vem dar entrevista pra gente, vai ser um prazer. Então, mais uma colega de profissão, gente, adoro foto. Muito bacana. Aproveite novamente as nossas câmeras, pode deixar suas redes sociais, para as pessoas que quiserem entrar em contato com você, quiserem te contratar para job, quiserem comprar suas roupas, quiserem conhecer mais, trocar figurinha, bate-papo. Meu Instagram pessoal é o fabi.parpinelli. Estou aí disponível para job. Propagandas, gente, igual eu falei, deficiente físico usa escova de dente, usa pasta, se veste, pode colocar a gente na mídia, viu? E meu perfil profissional no Instagram é o Toque, com T-O-K-E, Toque Magia, loja infantil. Repete só o seu Instagram pessoal. Fabi.parpinelli. Muito bem, é isso aí. Fabi, muito obrigada por você ter vindo aqui no nosso programa. Quero agradecer imensamente. Volte mais vezes e assim que sair a revista, a gente quer saber se você gostou do resultado das fotos. Eu que agradeço essa oportunidade. Peço desculpas aí por estar um pouquinho inibida, mas eu gostei bastante e está de forma muito positiva aqui dentro de mim. Muito obrigada. Você fez toda a diferença também aqui para a nossa equipe. Muito obrigada. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado da edição de hoje, assim como nós gostamos de fazer. E eu encontro vocês na próxima edição. Bye!